Boa noite para todos, para todas. Vai ser uma grande alegria estar aqui com vocês nesse curso sobre o Evangelho de Mateus. E o que nós vamos apresentar aqui é uma grande introdução ao texto do Evangelho que será lido na liturgia dominical do ano que vem e dar pistas para vocês entenderem o texto. Será mais uma apresentação do contexto histórico, geográfico, literário do Evangelho de Mateus, de maneira que quando vocês forem ler o texto na liturgia, quando vocês forem explicar o texto nas comunidades, vocês tenham aquelas chaves de interpretação para não fazer o texto dizer aquilo que ele não está dizendo. Porque muitas vezes as pessoas, quando interpretam o texto bíblico, elas tiram as coisas que estão na cabeça delas e não no texto bíblico. Mas por quê? Porque leem o texto fora do contexto em que o texto foi escrito e muitas vezes fora do contexto da comunidade em que a gente vive. E por isso, muitas vezes, a pessoa diz, não, a Bíblia falou, o Evangelho falou, mas realmente não falou aqui. A pessoa que está interpretando o texto fora do contexto. Então, o que eu vou apresentar para vocês nessas 4 aulas vai ser assim, um grande contexto do Evangelho de Mateus, de maneira que quando vocês forem ler o texto, vocês tenham pistas para fazer uma interpretação correta. Então, o esquema do nosso curso passou? Então, eu vou pedir o rapaz para passar para mim. Então, as nossas 4 aulas serão o seguinte. Então, nessa aula de hoje, nós vamos fazer algumas considerações introdutórias para podermos entender o Evangelho. E aquilo que eu vou falar do Evangelho de Mateus, de certo modo, serve para qualquer um dos 4 evangelhos, entendeu? Depois nós vamos aplicar especificamente a Mateus, mas o que eu vou dizer vale como chave de leitura para todos os evangelhos. A segunda aula, que é a aula da semana que vem, nós vamos falar sobre Mateus e a comunidade dele. Por quê? Porque os textos do Evangelho, eles foram escritos para comunidades de fé. E quando os evangelistas escreveram, eles estavam tentando ajudar a comunidade a viver melhor sua fé, especialmente em contexto de crise, em contexto de dificuldade. Então, uma coisa que eu sempre digo para os alunos é o seguinte: a Bíblia, ela sempre parte da fé vivida, entendeu? Quer dizer, a Bíblia sempre parte da vida de fé, entende? Ela sempre parte da vida de fé e ela quer sempre ajudar a comunidade de fé a viver melhor, certo? Ou seja, tem uma finalidade muito concreta: iluminar a fé da comunidade. E no caso dos evangelhos, como eu vou dizer daqui a pouco, eles não são biografia de Jesus. Eles não são biografia de Jesus. Eles são uma catequese para os discípulos de Jesus. A terceira aula, eu vou falar para vocês sobre a estrutura literária e teológica do Evangelho. Então, antes de escrever, o evangelista pensou que luz é que ele queria trazer para a fé da comunidade, uma comunidade
vivendo a sua fé em um contexto de crise, e ele então elaborou, né, um projeto literário teológico. É como, né, quando a pessoa vai construir uma casa, ela tem que fazer uma planta da casa, não é isso? Né? Então, uma casa, quando ela é feita com uma planta bem feitinha, ela tem uma lógica. E se você constrói uma casa sem uma planta, ela não tem lógica. É totalmente... Tem corredor em lugar onde não deveria, tem porta onde não deveria, tem janela onde não deveria. E os textos da Bíblia, e no caso dos evangelhos, eles são escritos a partir de um projeto muito claro, e compreendendo esse projeto, a gente é capaz de colocar os textos bíblicos dentro do seu momento literário teológico, e então a gente tem mais chance de compreender melhor. E por fim, eu vou mostrar para vocês como é que Mateus trabalha a pessoa de Jesus. Porque cada evangelista, né, ele vai mostrar o rosto de Jesus que a comunidade dele precisa conhecer para crescer na fé. E cada um de vocês, não é, cada um de vocês que estão aqui presentes, a partir da vida de fé de vocês na comunidade, tem uma imagem de Jesus. E isso é normal, isso é normal. Por quê? Porque a nossa relação com Jesus, ela vai sendo construída no segmento, não é isso? E na medida em que a gente vai seguindo Jesus, a gente vai compreendendo quem é Jesus, e Jesus então, ele vai tomando uma identidade própria para cada um de nós. É a mesma coisa se eu perguntar para vocês, quantos Padre Vitório tem aqui nessa sala? Todo mundo vai dizer? 1. Mas perguntando, quantas imagens do Padre Vitório tem? São muitas, né? Uma pessoa que foi minha aluna, uma pessoa que foi minha amiga, uma pessoa que partilhou comigo um problema, uma pessoa que teve uma relação difícil comigo, teve um conflito comigo. Então pode ser que Vânia vai dizer, olha, Padre Vitório é uma pessoa maravilhosa, e chegou outro e disse, Padre Vitório é horrível. Uma vez ele me disse, ele me xingou todo, entendeu? Então tudo vai depender da experiência que a pessoa faz. E com Jesus é a mesma coisa. Porque existe um Jesus, mas existe muitas imagens de Jesus de acordo com a experiência que cada um faz. Então esse vai ser o nosso quarto ponto. Então nós hoje vamos ver a questão... Não, você que pode passar... Aqui pode passar. Então, nós vamos ver as considerações introdutórias para entender o Evangelho de Mateus. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte, que os Evangelhos, né, eles são uma catequese sobre Jesus e não uma biografia de Jesus. O que é uma biografia? O que é uma biografia? Hein? Isso, você vai lá e recupera o que a pessoa falou, onde é que a pessoa viveu, quem foi o pai, quem foi a mãe, que cidade que ela nasceu, que dia que ela nasceu, né, o que aconteceu exatamente com ela, e você vai atrás verificar as fontes, não é isso? Vai perguntar às pessoas, etc, etc. Você faz a biografia da pessoa. Com os evangelhos, isso não aconteceu. Certo? Os evangelhos, eles não têm essa finalidade. A finalidade deles é ser uma catequese sobre Jesus para iluminar a fé da comunidade. Tá certo? Uma catequese cristológica para uma comunidade de fé. Então, o que significa isso? Que se você não tem experiência de fé, se você não tem experiência de comunidade, você não vai entender nada do Evangelho. Porque para a gente entender o Evangelho, a gente tem que, depois eu vou falar mais na frente, a gente tem que pensar o que o evangelista ensinou no passado e o que ele está ensinando para nós no presente.
Porque quando a gente lê na liturgia o texto evangélico, né? Na nossa liturgia muitas vezes entra, né, a palavra de Deus, né, com muita solenidade, tem um canto de aclamação ao evangelho. Em algumas igrejas tem o evangeliário, que é um livro onde só tem os evangelhos de domingo, não é isso? E aí quem proclama o evangelho começa dizendo assim: proclamação do santo evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. A comunidade diz o quê? E aí quando termina, diz quem proclamou diz palavra da salvação. O que a gente diz? Glória a Deus. Ou seja, aquele texto que Mateus escreveu no passado, para nós hoje, ele é palavra da salvação. E o que significa que é a palavra da salvação? Significa que ajuda a gente a superar o nosso egoísmo, a superar aquilo que nos impede de sermos fiéis a Deus, traz luz para a nossa caminhada de discípulo, abre perspectiva para nós, ajuda a gente a entender o mundo, ajuda a gente a entender a comunidade, ajuda a gente a entendermos a nós mesmos. Aí ela é a palavra da salvação, ou seja, é como se o evangelista estivesse falando para nós hoje. Então isso aqui é importante. E aí então os evangelhos, eles têm como objetivo, em primeiro lugar, aprofundar a fé da comunidade, a fé dos discípulos. Especialmente a fé dos discípulos em crise. Isso aqui é uma coisa interessante em torno da Bíblia. Todos os textos da Bíblia, desde o primeiro até o último, foram sempre escritos para comunidades em crise de fé, para ajudar a comunidade a reforçar a fé. E no caso dos evangelhos, a mesma coisa. Isso quer dizer o seguinte, que em primeiro lugar, o evangelista não está preocupado com a vida de Jesus. Ele está preocupado com o quê? Com a vida da comunidade. Isso é importantíssimo. Não está preocupado com Jesus. Ele está preocupado com a vida dos discípulos de Jesus. Ele quer ajudar esses discípulos a serem cada vez mais fiéis a Jesus. Então, se a gente lê o Evangelho, mas essa leitura do Evangelho não ajuda a gente a aprofundar a fé, então não é palavra da salvação, é uma palavra qualquer. E aí esse é um dos problemas da fé cristã hoje, que a gente ouve o Evangelho, mas o Evangelho não transforma a nossa vida. A gente sai muitas vezes da celebração do mesmo jeito que entrou, ou seja, não nos salvou. A pessoa entrou egoísta, saiu egoísta, entrou invejosa, saiu invejosa, entrou com ódio no coração, saiu com ódio no coração. Então como que aquela palavra salvou? Salvou coisa nenhuma. Isso aqui é muito sério mesmo. A segunda coisa, o segundo objetivo é conscientizar a comunidade sobre o sentido da adesão a Jesus, com seus desafios e suas exigências. Ou seja, quem quer ser discípulo de Jesus tem que aceitar o modo de seguimento que Jesus espera de nós. E esse é um dos problemas, né? Que a gente diz sim para Jesus e depois a gente quer que Jesus se adapte a gente, não é isso? É exatamente o contrário. Então, os evangelhos vão ajudar a gente a compreender o que significa ser discípulo de Jesus com as suas exigências, com aquilo que se espera de quem é discípulo do reino. E depois, um outro objetivo é evitar adesões inconsideradas e inconsequentes a Jesus. Ou seja, é de dizer sim a Jesus sem saber realmente o que significa isso. Em português a gente tem um ditado, né? É comprar gato por lebre.
Entende? Porque muitas pessoas que se dizem cristãs, elas não passariam num teste de fé cristã. Entende? Por exemplo, muitos cristãos, muitas pessoas das comunidades, você pergunta para elas assim: você está disposta realmente a rezar pelos seus inimigos, a amar os seus inimigos? Ah, não estou não, Deus me livre. Não me peça isso que eu não quero, que eu não aceito. Então não pode ser cristão. Né? Ou então, por exemplo, pergunta assim: não é você está indo para a missa, ou está indo para o culto, e você... Nem te vejo de inimigo. Não é? Ou então, você está indo para a missa, ou está indo para o culto, e você lembra que teu irmão ou tua irmã tem alguma coisa contra você, você vai primeiro se reconciliar para depois voltar para o culto? Ah, não, Deus me livre. E tem gente que já entra na igreja olhando assim, para ver onde é que vai sentar, para não ter que na hora do abraço da paz, dar o abraço da paz a uma pessoa que ela não gosta. Então, como que é a palavra da salvação? Então não tem condições de ser discípulo de Jesus. Se dá para compreender isso? Né? Então, os evangelhos ajudam a gente a tomar consciência das exigências do seguimento de Jesus, para que a gente não faça uma adesão inconsequente. Ou seja, eu quero ser cristão, mas quando eu me deparo com as exigências da fé cristã, eu pulo fora. E aquilo que no Evangelho de São Lucas aparece, por exemplo, na parábola do construtor da torre e da pessoa que vai sair para a guerra, não é isso? Então de lá. Então, se a pessoa vai construir uma torre, antes tem que se sentar e calcular para ver se o dinheiro dela dá para construir uma torre. Ou se ele tem um exército de 10 mil e vai sair combater contra um de 20 mil, ele tem que sentar e ponderar direitinho. E no Evangelho de Mateus é a parábola das 10 virgens, não é isso? Então aquelas 5 que tem que ir atrás do azeite são aquelas que não seguiram a Jesus, mas não tiveram gás para chegar até o final, e no final das contas ficaram de fora. Igual no caso das pessoas que não querem fazer algum trabalho na igreja também, né? Isso vale para tudo, né? Isso vale para tudo. Né? Isso vale para tudo na nossa vida. Então, quando a gente se diz cristão, a gente tem que saber o que realmente significa isso, e os evangelhos ajudam a gente a entrar no projeto do discipulado cristão. O segundo ponto que eu quero conversar com vocês aqui é a questão dos evangelhos e a história de Jesus, né? Porque eu falei para vocês que os evangelhos, eles não são biografia de Jesus, certo? Mas por outro lado, eles falam daquilo que aconteceu com Jesus, não é isso? Seu nascimento, aquilo que ele fez, sua paixão, morte e ressurreição. Então, ou seja, a história de Jesus está implicada nos evangelhos. Mas acontece o seguinte, preste atenção nesse ponto, que ele é importante. Então, o ponto de partida do evangelho, como eu falei para vocês, é a fé vivida da comunidade e não a vida de Jesus. Então, o evangelista, ele tem os problemas da comunidade, aí ele vai lá naquilo que se fala sobre Jesus, nas tradições sobre Jesus, para buscar uma luz para o que está acontecendo. Então significa o seguinte, que por trás de cada texto do Evangelho que a gente lê, tem um problema da comunidade. Por trás de cada texto do Evangelho, tem um problema da comunidade. Eu vou pegar assim, um texto do Evangelho do outro domingo, da liturgia, né? Que é o texto da oração do fariseu e do publicano. Então,
O próprio Evangelho diz que Jesus falou aquela parábola para aquelas pessoas que se sentiam assim como se fossem as tais, inclusive com o direito de desprezar os outros. Ou seja, era o problema da comunidade, e o evangelista vê que isso está errado. Aí ele vai lá na vida de Jesus e vai perguntar o que Jesus ensinou sobre isso. E aí então ele vai falar o ensinamento de Jesus para que os cristãos superem aquela dificuldade na vivência do discipulado. Então não é da vida de Jesus para a fé da comunidade, mas é a fé da comunidade, a vida de Jesus, a fé da comunidade. Ou seja, os evangelistas, eles vão lá buscar na tradição sobre Jesus luzes para iluminar aquilo que é a vida da comunidade. Então, agora, só que os evangelistas e os evangelhos, eles dependem do que foi contado sobre Jesus, daquilo que chegou até eles, ou seja, da tradição a respeito de Jesus. Isso é importante. Os evangelistas, eles dependem daquilo que foi falado sobre Jesus. Ou seja, eles não inventaram nada. Eles simplesmente pegaram, tomaram aquilo que se falava sobre Jesus e transformaram numa luz para a vida da comunidade, na sua vivência da fé. Dá para compreender isso? Isso é importante para entender os evangelhos, o que eles querem ser. Agora, acontece o seguinte, que falar sobre Jesus é interpretar Jesus. Falar sobre Jesus é interpretar Jesus. Porque quando a gente fala sobre alguém, não é? Por mais objetivo que a gente seja, a gente está sempre interpretando, não é isso? Entende? Se vocês chegarem em casa hoje e forem falar sobre essa nossa aula aqui, vocês vão todos dizer a mesma coisa? Não. Cada um vai falar do seu jeito. Agora, o que significa isso? Significa que cada um de vocês está recebendo o que eu estou dizendo, não é? A aula que eu estou dando, a partir da história de vocês, das necessidades de vocês, da experiência de cada um. Então não existe a possibilidade de todas vocês e todos vocês chegarem em casa e contarem essa aula de hoje igualzinho. Então, quando vocês forem narrar, vocês já vão interpretar. E a primeira coisa que vocês vão frisar é aquilo que mais chamou a atenção de vocês. E cada um de vocês, nessa noite, naquilo que vocês estão escutando, vai ter um ponto daquilo que eu vou dizer que vai ser importante. Agora, por que é importante? Porque trouxe alguma luz para mim, não é isso? Entende? Porque trouxe alguma luz para mim. A mesma coisa, quando a gente faz uma homilia, todo mundo está escutando, mas cada um está recebendo segundo a sua necessidade. E às vezes uma palavrinha que a gente diz na homilia é uma luz para a pessoa. E a gente nem imagina. Depois diz, padre, aquele dia que o senhor falou tal coisa, que para mim foi importantíssimo. Mas foi importantíssimo por quê? Porque ela estava vivendo um problema, que aquela palavra do Evangelho e aquela explicação ajudou a compreender. Então, quando as pessoas falavam sobre Jesus, aquelas pessoas que conviveram com Jesus, que fizeram essa experiência de estar com Jesus, cada uma falava a partir da sua percepção. Então, falar sobre Jesus
é interpretar Jesus. E hoje também, quando a gente escuta o Evangelho, a gente tem que interpretar. Interpretar a partir de quê? A partir da nossa compreensão do texto, a partir da nossa compreensão da vida. E não tem jeito de ser diferente. E por isso que uma homilia que eu faço para o pessoal de uma comunidade, na outra pode ser até a mesma ideia, mas eu tenho que formular aquilo de outra maneira. Por quê? Porque eu tenho diante de mim outras pessoas que precisam, né, de outras luzes. Isso é importante. Então, as pessoas que falavam sobre Jesus, né, que transmitiram a experiência sobre Jesus, elas interpretavam. E aquilo que a gente tem no Evangelho não é a transcrição literal das palavras de Jesus. Vamos dizer, é a transmissão daquilo que as pessoas escutaram e transmitiram, e mais na frente alguém colocou por escrito. Isso aqui é muito importante para compreender o Evangelho. Tem? Então, exatamente, a gente tem acesso à fé, tem acesso a Jesus a partir do testemunho a respeito de Jesus, não é isso? Porque hoje ninguém de nós tem acesso ao Jesus histórico. Mas hoje, então, o que pode acontecer? O que tem que acontecer? As pessoas têm que ver Jesus no nosso testemunho. Então, quando a pessoa realmente entendeu quem é Jesus e assimilou a pessoa de Jesus, quem a vê Jesus hoje. Responsabilidade enorme de um cristão. Ou seja, hoje a gente tem acesso a Jesus pela fé da comunidade. Esses dias eu encontrei, estava passando com uma pessoa que está passando por uma fase muito atribulada da vida dela. Aí ela disse: padre, um jovem, uma pessoa jovem, né? Casado, jovem, disse: eu estou numa profunda crise de fé e meu próprio pai disse que eu não tenho fé. Eu disse: vem cá, se alguém precisa de você, você ajuda? Ajudo. Você com sua esposa, com seus amigos, como que você não? Trato bem todo mundo. Então, quem precisa de mim, estou aí pronto para ajudar. Aí foi, né, contando várias situações assim, onde ele teve que se sacrificar pelos outros. Eu disse: aí é que está a fé. Entende? A fé cristã a gente vê, porque a fé cristã, não é, ela se demonstra pela caridade, não é isso? A caridade é a visualização da fé. Ele diz: então, o dia que você deixar de ter amor no seu coração e começar a tratar mal as pessoas, aí sim, nesse dia você perdeu a fé. Mas enquanto você acreditar na caridade, é porque você tem fé. E aí então as pessoas têm que chegar à fé a Jesus através de quê? Através do nosso testemunho. As pessoas têm que olhar para nós e, vendo-nos, têm que ver Jesus. Agora, um outro ponto é o seguinte: para os cristãos, aqueles primeiros discípulos de Jesus, não importava falar dos fatos brutos, fazer crônica sobre Jesus, fazer crônica de Jesus, mas se tratava de perceber o que eu chamo aí de os grandes eixos da vida de Jesus. Então, por exemplo, assim, como é que Jesus se vestia? O Evangelho não interessa por isso. O que ele comia? A que hora que ele ia dormir? Como que era o prato dele? Não interessa. Ou seja, qual era o nome dos vizinhos dele? A casa de quem ele frequentava? Isso não interessa. Essas coisas assim de crônica que pode eventualmente interessar alguém, né? Se você vai fazer a biografia
da Vânia, né? Então, sabe, Vânia, quando era pequena, as amigas dela eram Lucinha, Terezinha e Ana. Então, os evangelhos, eles não estão preocupados com esse tipo de coisa. Eles estão preocupados com aquilo que eu chamo os eixos da vida de Jesus. E é isso que eles transmitem. E quais são os grandes eixos da vida de Jesus? O eixo principal da vida de Jesus, qual era? A relação dele com o Pai, com Deus. Mostrar como que Jesus se relacionava com Deus, quem era Deus para Jesus, qual era a imagem que Jesus tinha de Deus. Porque daí então dependia tudo, não é isso? Daí dependia tudo. Porque a partir da nossa vida a gente pode deduzir qual é a imagem de Deus que a gente tem. Porque na medida em que realmente você assimila o Deus de Jesus, você necessariamente vai ser como Jesus. E a fé em Jesus significa isso, você acolher a imagem de Deus que Jesus transmitiu com sua vida e viver segundo essa imagem de Deus. Esse é o ponto principal da vida de Jesus. Depois, a relação com o reino de Deus. Significa como é que Jesus, na história, na relação com as pessoas, na relação com a natureza, como ele deixava Deus ser o Senhor da vida dele. Porque o reino de Deus, quando a gente fala de reino de Deus, a gente está falando do senhorio de Deus na nossa vida. Quer dizer, o reino de Deus é o lugar que Deus tem na nossa vida, na nossa história. Ou seja, Deus realmente é o Senhor da minha vida ou não? E como que a gente sabe se Deus é o Senhor da nossa vida ou não, se a gente está no caminho do reino? É só da boca para fora? Hein? É como que a gente sabe? Pelo testemunho de vida, da vida vivida na caridade, no amor. Isso aqui é importantíssimo. Depois, um outro ponto é a relação de Jesus com o próximo, que é uma explicitação da relação de Jesus com o reino e com o Pai, como ele tratava as pessoas. E aí, especialmente os pobres, os marginalizados, os oprimidos, aquelas pessoas que eram desprezadas pela sociedade e pela religião da época. Por quê? Porque o Deus da Bíblia é sempre o Deus que está do lado do pobre, do oprimido. Então, se Jesus, né, com tudo aquilo que ele pretendia ser, com tudo aquilo que ele pretendia ensinar, se ele fosse uma pessoa que estivesse do lado dos ricos, dos exploradores, dos opressores, o Deus dele seria um Deus falso, não seria o Deus de Israel. Não seria, né? Então, a nossa fé, assim como a gente pode dizer a fé de Jesus, ela se mostra em primeiro lugar na relação com o nosso próximo. Não é por isso que São Tiago diz assim: é mentiroso quem diz que ama a Deus. Não, isso é São João. É mentiroso quem diz que ama a Deus que não vê, se não ama o próximo a quem vê. Ou então São Tiago: mostre-me a tua fé sem obras, que com as obras da caridade eu vou te mostrar a minha fé. Então, as pessoas que falam de Jesus, elas vão falar do modo como Jesus tratava as pessoas. Isso é um eixo importante na vida de Jesus e na nossa vida, não é isso? A gente sabe que uma pessoa é boa ou má, como? Assim como que a gente sabe se uma pessoa é boa ou má?
Pelos atos, no trato com o próximo. E quanto melhor é a pessoa, mais amor e mais bondade, mais carinho ela vai ter por aquelas pessoas mais simples, mais humildes. Entendeu? Quanto melhor é a pessoa, não é? Ou seja, quanto mais a pessoa está no caminho de Deus, mais ela vai chegando, por assim dizer, lá no fundo do poço, lá nos porões da humanidade. E aí então, quem falava de Jesus prestava atenção nisso. Porque se ele falava bonito de Deus, que é Pai, isso tudo, mas depois ele tratasse mal as pessoas e não quisesse bem aos mais pobres, aí tinha uma contradição, não é isso? E por isso então é que os evangelhos todos vão mostrar Jesus extremamente solidário com os doentes, com os marginalizados, com aquelas pessoas que são as últimas da sociedade. Depois, a relação com a religião da época. Porque Jesus, ele encontrou uma religião extremamente legalista, que era a religião dos escribas e dos fariseus, que era baseada em quê? Em praticar todos os mandamentos da lei. E no tempo de Jesus, o Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, eles tinham sido codificados em 613 mandamentos. Então as pessoas tinham que viver continuamente submetidas àquilo. Ou seja, o Deus era o Deus da lei. E se você não cumprisse aquilo tudo, o que acontecia? Você era castigado por Deus. E Jesus então, ele vai na contramão dessa religião legalista. Isso é um ponto que quem falou de Jesus prestou muita atenção nisso. Ou seja, ele introduziu uma maneira nova de se relacionar com Deus. Ele não introduziu uma nova religião. Jesus, ele não quis fazer uma nova religião. Posteriormente é que houve essa separação entre o judaísmo e o cristianismo. Mas Jesus era totalmente judeu e estava totalmente integrado no mundo judaico. Mas ele vai questionar esse tipo de religião legalista, que você acha que basta cumprir a lei para estar tudo certo, não é isso? Então você veja, por exemplo, né, pegando o texto de São Tiago que nós lemos na liturgia da outra semana, o fariseu que chega lá na frente para rezar, não é isso? Senhor, eu te dou graças, porque eu não sou como as outras pessoas, não é isso? Eu não sou como esse publicano. Aí o que é? Então ele vai dizer as obras dele, né? Eu jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de todas as minhas rendas. Pagou o dízimo, mas não agradou a Deus. Por quê? Porque desprezava as pessoas. Não, eu não sou como as outras pessoas que são ladrões, adúlteros, assassinos. Eu não sou como aquele homem que está lá atrás, né? Eu faço isso, né? Eu jejuo 2 vezes por semana, eu pago o dízimo de todas as minhas rendas, eu cumpro toda a lei direitinho. E Jesus diz: não foi justificado, porque quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Então, o caso do fariseu da parábola fazia tudo direitinho, né? Mas ele achava que estava agradando a Deus, mas estava agradando a Deus? Mesmo pagando o dízimo bem direitinho? Não estava. Ele tinha relação com Deus, mas se esquecia que a relação com Deus passa pelo próximo. E o publicano lá no fundo do templo rezando: Senhor, tem de piedade de mim que sou um pecador, que não valho nada. Então isso é importante, a relação com a religião. Depois, seu projeto de vida e suas expectativas. Quer dizer, o que Jesus queria nesse mundo? O que Jesus buscava nesse mundo?
qual era o ideal de Jesus, né? Ou seja, como que ele entendia a história, qual era o seu projeto ético, qual era a sua fé. Então, aquelas pessoas que falaram de Jesus, né, como eu falei, antes não estavam preocupados nesses detalhes sobre a vida de Jesus, mas estavam preocupados nos grandes eixos da vida de Jesus. Ou seja, estavam preocupados na existência de Jesus, naquilo que tem de mais profundo, de mais pessoal. E por isso, assim, por exemplo, se amanhã, vamos imaginar aqui uma coisa assim, totalmente hipotética, né? Amanhã a gente abre o jornal e aí então tem a notícia de um estudioso, um pesquisador, que pesquisou e descobriu exatamente como é que Jesus vivia. A hora que ele levantava, a hora que ele ia dormir, como que ele se vestia, como que ele sentava à mesa, qual era a comida que ele comia, tudo mais. E a pessoa então dizia, eu vou querer ser discípulo, eu vou fazer igualzinho como Jesus fazia. Isso é discipulado? Não. Pode perguntar. Quando a gente fala de projeto de vida, né? Um projeto de vida. Eu vou estudar, fazer um comércio, fazer isso e fazer aquilo. Como é que a gente vê o projeto de vida de Jesus? Isso, então eu vou perguntar para vocês que conhecem bem o Evangelho. Qual era a grande expectativa de Jesus? O que ele queria para esse mundo, para as pessoas? O grande projeto de Jesus era a reconciliação entre todas as pessoas. Entendeu? Quer dizer, o grande projeto de Jesus era o projeto da reconciliação, do amor, da vida em comunidade, da vida em fraternidade. É isso que ele queria. É isso que esse mundo que ele vislumbrava. Era isso que ele queria. E aí então, para isso, né, isso aparece muito forte no Evangelho de Mateus, ele, vamos dizer, ele dava pistas de ação para quebrar qualquer pretensão das pessoas de quererem pisar nas outras, de quererem ser mais do que as outras, né? Por exemplo, já falei aqui, né? Quem se humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado. O primeiro vai ser o último vai ser o primeiro. Quem quiser ser senhor, se torne servo de todos, servidor de todos, né? E depois lá no Evangelho de São Lucas vai dizer, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Quer dizer, então ele vai ensinar esse mundo de reconciliação. Esse aqui é o grande ideal, o grande projeto da vida dele, e tudo que ele fez foi para isso, para superar o egoísmo que divide e criar esse mundo da fraternidade. E nesse sentido, nós cristãos temos uma grande dívida com a humanidade, não é isso? Nós cristãos temos grandes dívidas com a humanidade, grandes dívidas. E uma é dessa aí, exatamente o testemunho de divisão, né? Pois esse mundo que Jesus pensava, ele pensava o mundo de todo mundo integrado. E nós cristãos não conseguimos, por exemplo, integrar as mulheres. As mulheres ficaram de fora. Nós continuamos com aquela mesma mentalidade machista do tempo de Jesus, que Jesus tanto criticou. Assim, com o passar do tempo, as pessoas foram se esquecendo de que o que Jesus ensinou foi uma sabedoria de vida, e a gente transformou a sabedoria de vida em religião, e religião cheia de dogma, cheia de doutrina, mas sem sabedoria, ou seja, com muita ortodoxia, não é isso? Mas com pouca ortopraxis, ou seja, você faz da boca para fora a confissão da fé correta, mas a sua vida é torta. Quer dizer, a mesma pessoa que fala da misericórdia de Deus é aquela que oprime o outro. Então
tem a ortodoxia, mas não tem a praxis correta. Tem um grande projeto de Jesus, era esse projeto de ver a humanidade reconciliada. Por isso ele vai insistir sempre na conversão, na reconciliação, na solidariedade, na partilha, no respeito com os mais pequenos, etc. Esse aqui é o grande ideal. E as comunidades cristãs, elas deveriam ser um exemplo disso, né? Então, cada comunidade, uma comunidade que se diz realmente cristã, é onde você pode ver o projeto de Jesus realizado. Mas é isso que acontece? As nossas igrejas, as nossas comunidades são exemplo de caridade, de perdão, de partilha, de solidariedade? Deixa muito a desejar. Agora, acontece o seguinte, que quando os evangelistas foram elaborar o seu evangelho, então eles fizeram, vamos dizer, a sua catequese seguindo os momentos da vida de Jesus, o seu nascimento, o ministério dele, a paixão, morte e ressurreição. Mas aí a organização das tradições que eles receberam depende muito do projeto literário teológico que cada um tem, que cada evangelista tem. Vou dar assim só um caso, né? Por exemplo, nos evangelhos sinóticos, a purificação do templo está no final da vida de Jesus, não é isso? No evangelho de João está no começo. Então, se uma pessoa lê o evangelho sem essa consciência de que aquilo é uma catequese, você está vendo uma contradição. Foi no começo ou foi no fim? Então, esse tipo de pergunta mostra que a pessoa não sabe fazer a abordagem correta do evangelho, né? Ou então, por exemplo, quando Jesus cura a sogra de Pedro, o evangelho de Marcos diz que ela ficou boa da febre e ela começou a servir todo mundo. E no evangelho de Mateus diz que ela serviu só a Jesus. É mentira. Serviu a todo mundo ou a só a Jesus? Então, esse tipo de pergunta são perguntas que valem como se fosse uma crônica, não é isso? Aí tinha que pesquisar para saber, porque não pode, numa crônica, ter duas coisas diferentes, não é isso? Mas numa catequese pode. Numa catequese pode. Quer perguntar, Flávia? Eu fico muito ligada com essa questão que você colocou agora. Eu vejo muita explanação do Evangelho e usa-se um Evangelho como amparo ao outro, numa perícope que é similar. Eu não no meu modo de ver, eu acho que não deveria ser. Porque cada ali tem um propósito objetivo, não é? Exatamente. Responder questões. Exatamente. Então fala, esse evangelho que eu estou usando aqui, ele não diz, mas o tal fala, e aí usa isso como uma complementação, mas parece que fica mais uma prioridade geográfica mesmo. Exatamente. E não serve para nada. Porque você tem que saber o que um está me ensinando e o que o outro está me ensinando. Ou seja, não existe contradição entre os evangelhos. Porque são catequeses distintas, você tem que saber o que esse aqui está me ensinando, por que ele está dizendo isso, porque tem uma finalidade. Exatamente. Então não pode fazer, assim, não é criar um conflito entre os textos, porque são catequeses distintas. A mesma coisa vocês, por exemplo, né, se der um tecido para vocês, você diz, cada qual vai fazer uma roupa. A roupa que vocês vão fazer com aquele mesmo tecido vai ser igual? Não sei, né, que seja essas fábricas de roupa, né, que fazem o prêt-à-porter, que aí faz milhares de roupas iguais. Mas se cada uma tiver a possibilidade de criar, cada uma vai criar diferentemente. Ou se der para cada um de vocês os ingredientes para um bolo, vocês vão fazer um bolo, cada qual, mas os ingredientes são os mesmos, mas cada qual vai fazer do seu jeito, a partir daquilo que ela entende que é o trabalho que ela quer fazer, o projeto dela.
com os evangelistas também. Então eles encontraram as tradições sobre Jesus. E eles depois então organizaram todos quatro a partir da vida de Jesus, seu nascimento, o ministério, a paixão, morte e ressurreição. Mas cada qual foi organizando segundo a sua preocupação catequética, para responder aos desafios da comunidade. Dá para compreender isso? Depois, o nosso próximo ponto, assim, esse ponto que eu falei, né? Os evangelhos apresentam de forma organizada e harmônica os fatos relacionados com o evento Jesus. Agora, o nosso próximo ponto é o seguinte, que é o terceiro passo, o evangelho e a vida de fé das comunidades, que é aquilo que eu estou falando desde o começo, né? Que os evangelhos, eles não são uma biografia de Jesus, né? Ou seja, o ponto de partida do evangelho não é a vida de Jesus, mas o ponto de partida do evangelho é a fé da comunidade, ou seja, o seguimento de Jesus. Então, o que quer dizer isso em termos de interpretação do evangelho? Se você não é realmente discípulo e discípula de Jesus, no concreto, dificilmente você vai entender o evangelho. Aí você vai começar a falar um monte de coisa, tirar até ideias bonitas, não é isso? Fazer até reflexões bonitas. Mas quando você começa a perguntar o que isso tem a ver com a sua vida, infelizmente a resposta vai ser: não tem nada a ver. E como a gente sabe disso? A gente sabe disso porque a gente continua a ler o Evangelho, meditar o Evangelho, e a gente continua a ser do mesmo jeito. Então, os Evangelhos, eles só podem ser corretamente entendidos por quem faz a experiência do seguimento de Jesus, ou seja, quem realmente quer acolher Jesus e a sabedoria do Evangelho em sua vida. Caso contrário, a gente pode até explicar, mas aquilo não é palavra da salvação. E nesse sentido, vejam vocês o seguinte: eu posso encontrar uma pessoa lá da periferia, onde eu sou padre, que pode entender melhor o texto evangélico do que um professor da faculdade que estudou, escreveu o texto, etc, etc, etc. Agora, por quê? Porque um tem acesso ao evangelho de uma forma puramente intelectual, teórica, de livro, e a outra pessoa tem acesso através da vida, da vivência dela. Tem uma comunidade que eu celebro, aí tem a Dona Júlia. A Dona Júlia é analfabeta, mas é uma pessoa assim que tem uma sabedoria esplêndida, uma coisa impressionante. Muitas vezes eu faço a homilia, depois eu peço a ela para fazer uma espécie de reação à minha homilia. E ela fala um português todo estrupiado, né? Mas por trás daquele português estrupiado tem vontade de chorar com as coisas que ela fala, porque eu penso assim, ela realmente ela entendeu o Evangelho, ela entendeu o Evangelho muito mais do que eu, que sou professor. Agora, por quê? Porque é uma pessoa que realmente, na simplicidade dela, na humildade dela, faz um grande esforço para quê? Para ser um discípulo de Jesus. E nesse sentido, quem não faz esse esforço dificilmente vai compreender o Evangelho. Aí começa a fazer um monte de reflexão, até bonita, não é isso? Que as pessoas, o padre fez uma homilia, eu senti assim no meu coração, assim, até assim, um calor aqui dentro do meu coração, senti uma paz. Mas será que o Evangelho é para trazer isso, para criar isso na nossa vida, ou para criar um modo diferente de ser, para ensinar uma sabedoria de vida?
Não é talvez o padre que falou melhor, ou o pregador que falou melhor, ou o pastor que falou melhor, foi aquele que falou e me deixou altamente questionado, né? Altamente questionado. E hoje muita gente vai buscar o padre ou o pastor que fala aquelas coisas que traz, entre aspas, paz para o coração, não é isso? E às vezes aí pode ser um falso profeta, que ao invés de te aproximar de Deus, pode estar te afastando de Deus. Depois, aquilo que eu falei já, repito, os evangelhos pretendem ajudar as comunidades a superar as crises de fé, dando-lhes orientações a partir da vida de Jesus. Então eles vão olhar a vida de Jesus, tá certo? Eles vão olhar a vida de Jesus e vão trazer uma luz de sabedoria para a comunidade. Depois, um outro ponto, que isso ali eu já falei, então eu vou passar rapidinho, né? Então, para entender os evangelhos, é preciso ter em mente a que problemas eles querem responder. Ou seja, qual era o desafio da comunidade do evangelho de Lucas, de Mateus, de Marcos, de João, e que o evangelista trouxe uma luz. E que luz foi essa? E como é que essa luz serve para mim hoje? Assim, por isso a importância de estudar o texto evangélico. É claro que uma pessoa como Dona Júlia, né, a gente lê o texto, ela não sabe nada dessas coisas. E ela pega simplesmente pela vivência profunda da fé que ela tem. Mas na medida em que a gente vai estudando, que a gente vai entrando dentro desse mundo do texto, do mundo da comunidade de Mateus, de Lucas, de Marcos, de João, que problemas é que eles viviam, que desafio é que eles tinham pela frente, mais a gente vai tendo condições de entender o Evangelho. Agora, mas aí é que tá. Mas não basta a gente ficar só no estudo, não é isso? O estudo é para quê? Para ajudar a gente a entrar na dinâmica da palavra e fazer a palavra falar para nós. Ou seja, o estudo, ele não tem valor em si mesmo, para quem quer transformar o Evangelho em palavra da salvação. Ele serve para ajudar a gente a crescer na fé. Agora, nas entrelinhas dos evangelhos estão os problemas das comunidades cristãs e as respostas que lhe foram dadas a partir do evento Cristo. Quer dizer, quando você lê um texto, você pode perguntar que problema é que tinha por trás desse texto. Assim, só, por exemplo, pega um texto como a multiplicação dos pães. Então, quando a gente lê aquele texto da multiplicação dos pães, né, então a gente pensa sempre no milagre, não é isso? Milagre. Né? Como Jesus é poderoso, alimentou aquela gente toda. Não. É Jesus que está ensinando para a comunidade como enfrentar os grandes problemas da comunidade. E como é que qual é o caminho que Jesus indica para as pessoas enfrentarem os grandes problemas da comunidade? São os pequenos, não. Os grandes problemas da comunidade: solidariedade e partilha. Quer dizer, então, ali você, certamente, por trás daquele texto, tinha uma comunidade às voltas com problemas grandes, que estava assim, desesperada, que não sabia como resolver. E aí o evangelista vai pegar a tradição sobre a multiplicação dos pães e vai mostrar Jesus ensinando essas duas lições da solidariedade e da partilha para resolver os grandes problemas.
Eu pergunto para vocês, com solidariedade e partilha, todos os problemas do nosso mundo não seriam resolvidos? Uma coisa que parece que é simples, é tão difícil. Entende? Com solidariedade e partilha, se não houvesse gente egoísta no mundo, É isso que eu ia falar. hein? É egoísmo. Hein? Se não houvesse gente egoísta, se não... Não é o outro que é egoísta, somos nós. Eu sou, o outro é. Dá exemplo do alimento. Tem alimento no mundo para todo mundo. Mas tem 800 milhões de pessoas no mundo passando fome. Vocês sabem quanto per capita de desperdício de alimento por ano as famílias brasileiras têm? Qual é o per capita de desperdício de alimento por família? 180 quilos de alimento. Cada família brasileira desperdiça, claro, em média, né? Quer dizer, isso é estatístico, né? Pode ser gente que não tem nada para comer, né? Então, 180 quilos cada família desperdiça cada ano. Se no geral, inteiro, 30%, né? A gente começa a observar nos lixos o resto de comida que tá. Então, outro texto assim, um outro texto para vocês verem como que o problema da comunidade que o evangelista quer resolver. A questão do lugar da mulher na comunidade. E Mateus e Lucas, eles vão trabalhar muito, mas muito o tema da mulher, porque eles não aceitam a mulher marginalizada na comunidade. Porque exatamente o projeto de Jesus é o projeto de comunhão, de todo mundo caminhar junto. E aí então, quando aquela pessoa chega para Jesus, mestre, é permitido ao homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Né? E aí então, Jesus começa a dizer, vocês não leram como no princípio, etc. Né? Deus os criou varão e mulher, e disse, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e os dois serão uma só carne, o que Deus uniu, o homem não separe. E depois, né, Jesus, né, começa a combater a questão do divórcio. Então as pessoas pegam o evangelho e dizem, está vendo, é Jesus que está combatendo o divórcio. Não, não e não. Aqueles textos são textos de defesa de Jesus das mulheres contra a tirania dos homens. Entende? Quer dizer, quando Jesus se levanta contra o divórcio, ele não está defendendo o vínculo matrimonial, que inclusive naquela época não tinha esse sentido religioso, e no judaísmo não tem um sentido religioso que tem. É uma coisa da sociedade civil, não é uma coisa da religião. Jesus está defendendo as mulheres contra a tirania dos homens. E nesse sentido, por causa do próprio evangelho, a gente tem que mandar talvez muitas mulheres se divorciar, não é isso? Não é isso? Né? Se você ler o evangelho do modo como está lá. Por quê? Porque Jesus não quer nenhuma mulher tiranizada pelo homem. Coitada, ela largar da própria sorte. Então as pessoas vão lá e lê o texto como se Jesus estivesse defendendo o divórcio, condenando o divórcio, não sei o quê, e a mulher está lá oprimida pelo marido, mas a Bíblia diz, não, você está dizendo o que a Bíblia disse. É muito diferente, não é isso? Assim, uma coisa é aquilo que Vânia disse, e outra coisa é o que Padre Vitório disse que Vânia disse. E muitas vezes as pessoas dizem que a Bíblia disse, a Bíblia não diz, você está dizendo. E exatamente esse texto concretamente, não é uma defesa do casamento, é a defesa das mulheres contra a tirania dos homens. Quer dizer, então os homens não podem botar a mulher na rua por qualquer motivo. Né? Porque Deus disse, serão os dois uma só carne.
não pode tratar a mulher assim. E por isso que muitas vezes, então, por causa do próprio Evangelho, tem que dizer para uma mulher: você tem que se separar desse bandido que está te oprimindo. Entende? Que não está respeitando sua dignidade. Mas por causa do Evangelho, exatamente. Mas muita gente não acredita no que o Padre Vitório está falando, né? Porque já está na cabeça aquela catequese antiga de mulher submissa ao marido e oprimida pelo marido, né? Ah, não, porque o que Deus uniu, o homem não separa, assumir o compromisso com Deus. Não. Deus não quer ninguém oprimido por ninguém. E Jesus, então, ali, ele toma a defesa das mulheres, dentro da comunidade de Mateus, não é isso? Porque certamente tinha uma opressão lá dentro, né? E Mateus vai dizer: não trago isso aqui para dentro da comunidade, que não tem nada a ver com o pensamento de Jesus. Então, isso aí é importante, né? Ou seja, nas entrelinhas dos evangelhos estão os problemas das comunidades e as respostas que lhe foram dadas a partir do evento Cristo. Eu citei 2 casos, né? Como enfrentar os grandes problemas, alimentar 5.000 pessoas, e no Evangelho de Mateus é sem contar as mulheres e as crianças, com 5 pães e 2 peixes. Tá? E como tratar a mulher dentro da comunidade. E assim cada texto do Evangelho tem uma situação por trás. E cada texto do Evangelho vai tentando trazer uma luz para um elemento da vida da comunidade. Agora, uma outra coisa importante para entender, não é, o Evangelho de Mateus, é a questão da relação entre Jesus e as Escrituras hebraicas ou o Antigo Testamento. Porque no Evangelho de Mateus, muitas vezes, vai se dizer assim: para que se cumprissem as Escrituras, não é isso? Né? Então, essa tradução, para que se cumprissem as Escrituras, essa tradução pode levar as pessoas a ter uma compreensão errada da relação de Jesus com as Escrituras hebraicas, com o Antigo Testamento. Porque dá a impressão de que o Antigo Testamento previu e Jesus realizou. Foi previsto lá e foi cumprido aqui. Não é nada disso. Não é nada disso. Essa tradução não é aquilo que Mateus escreveu, nem que Mateus pensou. Acontece o seguinte, que a maioria dos membros da comunidade de Mateus veio do judaísmo, ou seja, veio da tradição judaica. Então, os membros da comunidade de Mateus conheciam, né, o Antigo Testamento, as tradições, as figuras, a lei de Moisés, conhecia tudo. Então, quando Mateus vai escrever a sua catequese, ele vai buscar nas Escrituras do povo judeu, que era o povo da comunidade dele, as luzes para entender Jesus. Então, ou seja, aquilo que foi dito no passado, embora quem disse não estava pensando em Jesus, aquilo que foi dito no passado, em Jesus se plenificou, se realizou realmente. Mas não é que no passado foi previsto e Jesus simplesmente realizou. Ou seja, os evangelistas, eles fazem uma leitura cristã do Antigo Testamento. Eles leem o Antigo Testamento a partir de Jesus. Você dá para compreender isso? Ou seja, de Jesus, eles vão ao Antigo Testamento e trazem luzes para entender Jesus. Não é assim, do Antigo Testamento para Jesus. É de Jesus para o Antigo Testamento para Jesus de novo. Essa situação vale para aquela leitura do livro do profeta Isaías, na sinagoga? Todas. Quando Jesus fala isso? Isso.
Não é quando Jesus diz assim lá no capítulo 4 de São Lucas, né? Hoje se cumpriu essa passagem das Escrituras que acabaste de ouvir. Ele está dizendo o seguinte: esse é o meu projeto de vida, é isso que eu quero. Agora, mas só que isso foi dito por um profeta do século V, VI antes de Cristo, que nem estava pensando em Jesus, estava pensando nele e na missão dele lá no exílio da Babilônia. Jesus vai dizer: aquilo que foi dito, que o profeta disse no passado, é isso que eu quero colocar em prática. Na mesma questão de Jesus enquanto filho de Davi, né? Assim, porque com toda certeza a família de Jesus não era da família de Davi, da realeza, mas os cristãos vão dizer: não, esse é realmente aquele que realiza todas as expectativas que nós tínhamos ao longo dos tempos em torno da figura de Davi. Ou seja, aquilo que a gente esperava que Davi fosse, Jesus é para nós. Você dá para compreender isso que eu estou dizendo? Então vai ter essa relação, especialmente no Evangelho de Mateus e no Evangelho de João, essa relação do evento Cristo com as Escrituras hebraicas vai ser umbilical. Já Marcos e Lucas, que escreveram para comunidades cujos membros não vieram do judaísmo, então não tem tanta importância a relação com a tradição do Antigo Testamento, é menos forte. Mas em Mateus não. Então, cada vez que diz assim, para que se cumprissem as Escrituras, o que realmente o evangelista quer dizer é o seguinte: em Jesus está se planificando aquilo que as Escrituras disseram, mas não que as Escrituras predisseram, né, no sentido de previsto, realizado. Por quê? Porque senão a vida de Jesus seria como um teatro, não é isso? Né? Entende? Quer dizer, um ator de teatro ou de novela, ele tem sempre um papel escrito na mão, que se chama o script. E ele tem que fazer tudo que está ali no script. Ele não pode fazer nada fora daquilo que está ali, não. Ele só pode fazer aquilo que está no script. E o diretor do cinema, ou da novela, ou do teatro, vai cobrar dele fazer aquilo que está escrito. Aí terminou a peça, aí o personagem tira a roupa, não é isso? Aí volta a ser a pessoa, não é isso? Então, a Vânia Torres, então, no teatro é a Rainha Elizabeth III. Aí acabou a peça, ela volta a ser Vânia. E lá tem que fazer tudo que está escrito naquele papel. Jesus não fez assim. Isso, entende? Quer dizer, ou seja, não tem essa ideia de que Jesus fez tudo aquilo que já estava previsto no Antigo Testamento. Ele se entregou totalmente na vivência da fé de Israel de uma forma radical. E depois os discípulos, eles vão olhar para trás e vão compreender Jesus a partir da fé de Israel. Então, quem entende essa frase que aparece tantas vezes em Mateus, para que se cumprissem as Escrituras como previsão e realização, está equivocado. O evangelista não pensa assim. Não pensa assim. Mas ele tinha então toda a tradição do Antigo Testamento para compreender Jesus, e ele usa essa tradição. Ok? Eu até esqueci de passar lá, né? Eu comecei a falar. Então, as Escrituras hebraicas e a tradição religiosa de Israel foram um ponto de partida para a compreensão de Jesus e do seu projeto, porque é aquilo que eles tinham na mão para compreender a pessoa de Jesus. Porque Jesus, ele quis viver a religião de Israel, viver o Deus de Israel de uma forma diferente.
daquilo que era a religião do seu tempo. Dos escribas. Exatamente, ele faz uma experiência nova, da experiência de Deus como Pai, de Deus como amor, de Deus que não exige de você a submissão à lei, mas exige de você que viva a solidariedade com o seu próximo, com o irmão, né? E depois, então, para que se cumprissem as Escrituras, né, qual é o significado de cumprir? Significa realizar, planificar aquilo que foi dito no passado, em Jesus, né, se planifica, se realiza. Mas sem essa ideia de previsão, cumprimento. Ok? Isso aqui é importante. Agora, algumas ideias em torno do mundo dos textos evangélicos, né? Dos textos evangélicos. A primeira coisa é o seguinte: evangelho, ele é a boa nova, não é isso? A palavra evangelho significa a notícia alegre, né? O anúncio de uma coisa boa, né? O anúncio de uma coisa boa. Mas aqui, no nosso caso, o evangelho é aquilo que a gente chama de gênero literário, que é uma forma de fazer a catequese seguindo os momentos da vida de Jesus. Isso é uma forma nova de fazer catequese. Porque, por exemplo, se pegamos, por exemplo, vou pegar aqui o profeta Jeremias, né? O profeta Jeremias, no livro do profeta Jeremias tem tantas coisas sobre ele, sobre a vida dele, sobre a experiência dele. Mas quem escreveu não seguiu a cronologia da vida de Jeremias. Então os textos são de épocas diferentes, né? Então quando a gente estuda Jeremias, quando eu dou aula sobre Jeremias, então eu vou escarafunchando lá o texto, vou tirando a partir das indicações que estão lá, os textos para colocar numa certa ordem, dizer, esses fatos são do tempo desse rei, esses aqui são do tempo desse rei, etc. Mas nos evangelhos não. Esse modo de fazer catequese, seguindo o ritmo da vida da pessoa, se chama evangelho. Isso é um gênero literário, é uma forma de fazer catequese. Então, quando a gente fala de evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, nós estamos falando das duas coisas, não é isso? Nós estamos falando da forma como Mateus fez a catequese sobre Jesus, e nós estamos falando também da boa nova, do conteúdo daquilo que Jesus pregou. Ok? Então isso aqui é um ponto importante. Depois, uma outra coisa é o seguinte, isso eu já falei, repito, quando os evangelistas vão escrever os evangelhos, eles têm um projeto, eles não começam a escrever assim, sem pé nem cabeça. A mesma coisa, não é? Quem já estudou, quem já fez um trabalho de pesquisa, antes de começar a fazer o trabalho, o que tem que fazer? Sentar e fazer um projeto, um esquema. Porque se você não tem um esquema, você começa a fazer as coisas, repetir ideia, as ideias não se encaixam, não tem sequência, e quem lê diz, isso aqui é uma coisa de gente doida. O que falou isso aqui, agora está falando aquilo, o que tem aquilo aqui a ver uma coisa com a outra? Então, cada um dos 4 evangelhos tem uma trama, tem um projeto literário, tem uma sequência lógica, e que antes da gente ler o evangelho, a gente tem que conhecer essa trama. Sim, dá para compreender isso? Então, antes de ler o evangelho de Mateus, então eu vou falar num certo momento a estrutura do evangelho, como que Mateus bolou
o evangelho dele. Né? E aí, na medida em que a gente tem essa compreensão e a gente está diante de um texto, de uma cena evangélica, a gente sabe onde situá-la. E aí a gente compreende melhor do que tomando o texto como se ele não tivesse nenhum contexto literário, não tivesse nada a ver com o que vem antes e com o que vem depois. Depois, uma outra coisa, quando a gente lê o Evangelho, né, é essa ideia do autor real e do autor implícito. O que é isso? Né? Nos nossos textos, a gente, né, está escrito assim: Evangelho segundo Mateus. Né? Evangelho segundo Mateus. Mas acontece que, se vocês leem com atenção, isso é uma coisa que foi colocada, não está no texto. Não está no texto. Essa atribuição a Mateus, com esse nome, foi escrito por São Mateus, isso é do século II, a partir de umas tradições de Eusébio de Cesareia, não é? Que pegou uma tradição de Papias, que falou que o bispo que era bispo de Herápolis tinha falado isso, etc, etc, etc. Então, isso se chama, o que a gente chama de o autor real. O autor real é o seguinte: é quem sentou e botou aquilo no papel. Então, esse autor real, a gente não conhece e não tem como conhecer. Tá certo? O autor real a gente não conhece e não tem como conhecer, mas também, de certo modo, não interessa. A gente só conhece o que? O autor implícito. O que é o autor implícito? É aquela figura que a gente capta nas entrelinhas de um texto. Entende? Então, se eu pegar, por exemplo, uma carta que você escreve para sua mãe, eu posso não te conhecer, nunca ter te visto, mas eu posso deduzir muita coisa de você. Entende? Eu posso deduzir da onde você está escrevendo, que dia que você está escrevendo. Eu posso deduzir se você escreve bem português ou se você não escreve bem português. Eu posso deduzir tua relação com tua mãe, como que é, se é boa, se é ruim. Não é isso? Eu posso deduzir quais são os projetos que você tem na sua vida, o que você está querendo, o que você está vivendo, como você está se sentindo. Às vezes, num texto, a gente até percebe o sentimento da pessoa. Vocês já perceberam isso? Quando a gente lê um texto, a gente vê sente o que a pessoa estava escrevendo, mas você não sabe quem é. Mas isso chama-se o autor implícito. Então, uma pessoa pode ser uma pessoa super calma e não pode escrever uma carta furiosa? Ou não? Pode. Então, a pessoa que escreveu aquela carta não é a pessoa calma, é a pessoa furiosa, agitada. Uma pessoa não pode saber bem o português e ela não pode escrever um português todo estrupiado, porque a outra pessoa, para quem ela está escrevendo, só entende o português estrupiado? Pode. Então, ela é uma pessoa letrada, é formada, é doutora. Mas para ela poder se fazer entender pelo outro, ela escreve tudo lá, nós vai, etc., para o outro poder entender. Então, ela, real, é uma pessoa ilustrada, formada, mas ela, na carta, ela é uma capial. Você dá para compreender? Então, no Evangelho, a mesma coisa. Então, a gente não conhece o autor real, mas a gente, lendo o texto do Evangelho, a gente pode deduzir quem é o autor, né?
pelo modo como ele escreve, como ele fala de Jesus, como ele articula a catequese dele. Então você pode falar, né, sobre o interesse dele pela comunidade, como que ele entende os problemas, como que ele encaminha as questões. Isso é a identidade dele, não é isso? Mas não está escrito assim. Você tem que pegar e lendo, você vai percebendo. Então, quando a gente lê o Evangelho, a gente não tem acesso ao autor real, mas só ao autor implícito. A mesma coisa, né, vale para o leitor. Existe o leitor real e o leitor implícito. Quem é o leitor real? É aquele que pega o texto e lê o texto. Tá certo? É aquele que pega o texto e lê o texto. O leitor implícito é aquela pessoa que eu tenho na cabeça quando eu estou escrevendo alguma coisa. Entende? Quer dizer, então, se eu vou escrever uma carta para a Vânia, ou se eu vou escrever para você, ou para o senhor, eu tenho que ter na minha cabeça, eu tenho que imaginar a pessoa, não é isso? Porque aquilo que eu vou falar, as expressões que eu vou usar, as palavras que eu vou utilizar no texto, ela tem que entender. Entende? Porque se eu começar, eu escrevo para a Vânia, mas eu não levo em consideração isso. Aí eu começo a escrever o que dá assim, na minha cabeça, sem essa preocupação com quem vai ler. Ela não vai entender nada, não é isso? Não vai entender nada. Então, os evangelhos, quando eles foram escritos, os evangelistas tinham na cabeça um leitor para quem eles estavam escrevendo. E por isso, então, hoje em dia tem coisas no evangelho que a gente não entende, que é difícil de interpretar. Mesmo, por exemplo, no caso de Mateus, tem um famoso texto que é difícil de interpretar, quando Jesus diz que o homem não pode abandonar a mulher, a não ser por motivo, ele usa a palavra porneia, e que ninguém sabe o que é isso. Nós não sabemos, mas a comunidade para quem ele escreveu, sabia. Entende? Por quê? Porque ele tinha essa comunidade como um leitor implícito na cabeça. Ok? Então, quando a gente lê o Evangelho, de certo modo a gente tem que vestir essa camisa do leitor implícito, não é isso? Quer dizer, quando a gente lê o Evangelho, hoje a gente tem que assumir essa mentalidade de quem quer realmente ser discípulo de Jesus, porque ele está escrevendo para pessoas que ele espera que queiram ser discípulos de Jesus. Não está escrevendo assim para a gente debandada por aí, está escrevendo para a gente de comunidade e que está fazendo um esforço para crescer na fé. Então, se hoje a gente lê o Evangelho sem essa preocupação, dificilmente a gente vai compreender. A gente tem que vestir a camisa do leitor implícito. Depois, uma outra coisa importante é a questão da linguagem metafórica. Os evangelhos, eles vão usar muito esse tipo de linguagem, vão falar através de imagens. Vão falar através de imagens. Pegam, por exemplo, as parábolas. O reino dos céus é semelhante a isso. O reino dos céus é semelhante àquilo. Então, se a pessoa não tem essa capacidade de entender essa linguagem metafórica, parabólica, ela também não vai compreender a mensagem do Evangelho. E por último, aqui também vou encerrando, a fé no ressuscitado como pano de fundo. Ou seja, os evangelhos, eles são escritos para quem tem fé em Jesus ressuscitado. Uma pessoa que não tem fé pode ler o Evangelho? Pode, mas não vai entender nada. Vai ser um leitor real, mas não vai aproveitar,
porque não vai vestir a camisa do leitor implícito. Porque o leitor implícito é uma pessoa de fé. E Mateus pressupõe que quem lê o Evangelho, leia o Evangelho a partir do ponto de vista da fé e do desejo de se comprometer com o ressuscitado. Numa leitura dessa, uma pessoa que não tem fé, ele não pode ser tocado e partir daí... Pode. Mas então, para ele entender, ele tem que dar o passo, não é isso? Ele pode se sentir tocado, sim. Ok? Então, já são 9h30, nós vamos ficar por aqui. Espero que todo mundo tenha aproveitado. E na semana que vem, eu vou falar assim ainda rapidamente sobre um tópico que ficou para trás, que é 4 evangelhos, 4 catequeses, 4 cristologias. E aí então já vamos dar o passo da segunda aula. Boa noite para todos, especialmente boa noite para os que nos seguiram pelo portal Dom Total. Até a próxima segunda-feira, às 8h da noite.